Nós vamos conversar aqui no Jornal Gente com o presidente da Sindicarga, uma das entidades que anunciou recentemente e assinou uma nota de repúdio a essa decisão que, claro, atrapalha muito o combate à segurança pública no Rio de Janeiro. O Felipe Coelho está conosco ao vivo para trazer mais informações. Por que essas entidades todas se reuniram, quantas são e qual é o objetivo desse movimento? Felipe, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes e à Band News TV. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela oportunidade da gente estar podendo trazer, né, talvez a massa da população o que está acontecendo, né, e as medidas que a gente pode tomar para minimizar, né, o que a sociedade como um todo vem sofrendo. Como entidade, né, patronal, representante das empresas de transporte de carga e logística, a gente vem sofrendo, né, nos últimos anos aí com o advento do roubo de cargas, né? A gente sabe que a fonte de renda, né, oferida lá pelos criminosos, né, das comunidades, basicamente vinculada ao tráfico, deixou de ser exclusivamente hoje vinculada ao tráfico para novas aventuras aí, né? Uma delas é o asfalto com roubo de cargas, e o roubo de cargas afeta de forma muito forte a economia fluminense como um todo, né? Cada vez que um caminhão, uma carga é roubada, você tem, além do risco, né, que os nossos colaboradores, né, os nossos passam, a população em geral também, mas você tem o custo, o aumento do custo para a população, que esse aumento de custo chega na prateleira. A gente chegou a passar algumas situações assim do caminhão ser roubado, né? Todos eles passam por 2, 3, 4 rastreadores, eles estarem dentro da comunidade, a gente passar a localização e a polícia não se sentir segura, e aí não segura sob o ponto de vista, né, de enfrentamento bélico, porque isso eles estão acostumados, mas sob o ponto de vista jurídico, né, com medo de fazer uma intervenção e sofrerem uma punição, quer seja administrativa, né, civil, até criminal. Então, Felipe, desculpa, olha a gravidade do que o Felipe está revelando para nós aqui ao vivo no Jornal Gente. Nós temos hoje a tecnologia que permite a localização de um veículo com carga que foi roubado. Nós sabemos onde está o veículo. E a polícia não pode ir lá porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede, a maioria do Supremo Tribunal Federal entendeu dessa forma, depois do ministro Fachin inaugurar esse entendimento absolutamente esdrúxulo, né, e fora desproporcional de qualquer combate ao crime, porque os policiais dizem, olha, tem uma decisão do Supremo que diz que para eu montar uma operação dessa, eu preciso avisar o Papa que nós vamos subir o morro. Olha aqui o grau, né, do perigo dessa decisão e rasgar a possibilidade de ter a tecnologia aliada. Quantos países do mundo não gostariam de ter a tecnologia que temos hoje para identificar esse tipo de veículo, saber onde está o veículo e não poder buscar o veículo porque tem uma decisão que restringe a atuação da polícia nos morros? É o fim. Se isso não é o fim do mundo, eu não sei o que é, viu, Felipe? E acho que é exatamente esse o ponto, assim, né? Você é uma restrição, não é proibição. Acho que é importante a gente ressaltar isso. Só que a restrição, ela fala o seguinte, que você tem de cumprir uma série de requisitos, e aí, né, você brincou aí de avisar até o Papa, e aí você perdeu o momento de recuperação da carga. Mas ela coloca um termo seguinte, que as operações são permitidas em casos absolutamente excepcionais. O que é um caso absolutamente excepcional? Como é que um policial vai tomar uma decisão ali, né, no confronto em localidades onde ele precisa de veículos blindados para poder conseguir entrar, né? Então, com uma absolutamente excepcional. Quem diz o que é absolutamente excepcional? Né? No lugar deles, eu também ficaria temeroso de entrar, porque eu também, além do risco à minha vida, à minha família, isso, a nossa homenagem a eles, também a nossa gratidão é que eles estão acostumados, isso é vocação, mas é um risco de, poxa, eu perder o meu emprego, eu ser execrado, né, do concurso que eu fiz, né, por vezes, né, até de maneira errada, né, divulgação de operações que eles fizeram e tal, não se mostra muito lá do que o policial enfrenta ali. Eu tenho visto, o Pedro, algumas, por estar mais próximo dos policiais, e aí principalmente agora com o advento das câmeras, quando você vê a realidade que eles passam no acesso, né, no início, no enfrentamento, é surreal. A gente vive
uma realidade que a população e a sociedade civil precisa se mobilizar para desmobilizar, né, esses argumentos errados, né, e que colocam em dificuldade a vida dos policiais e também a nossa como sociedade, que depende deles para que haja uma limitação no poderio e no avanço da criminalidade. Felipe, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, houve alguma iniciativa do setor produtivo? Vamos falar do setor produtivo porque é exatamente disso que trata a entrevista, né, que se mobilizou contra esse estado absurdo de coisas, né? Houve alguma iniciativa no sentido de levar os ministros do Supremo Tribunal Federal a conhecer essa realidade de perto, né? Eu duvido que eles aceitassem esse tipo de convite porque eles não conseguem nem entrar em avião comercial para fazer uma viagem, né? Porque tem medo do contato com o cidadão indignado com suas decisões. Eu tenho a impressão que eles não topariam. Até porque eu queria que se explicasse um detalhe que é absolutamente chocante da nota conjunta dessas entidades do setor produtivo no Rio de Janeiro, falando sobre o fato de que o Rio de Janeiro se transformou numa cidade que uma espécie de incubadora, uma cidade incubadora do crime organizado, né? Com um crescimento exponencial do crime, o enriquecimento dessas organizações criminosas e a expansão territorial do controle do Rio de Janeiro por essas organizações criminosas, traficantes, milicianos, enfim, toda essa corja que atormenta a população do Rio de Janeiro. Gostaria que você falasse sobre essas duas coisas, né? Seria uma boa ideia os ministros irem no Rio de Janeiro ver como é que é a situação, como o Nelson Rodrigues usava aquela expressão, né? A vida, para ver a vida como ela é, né? Ou de... Pois não, Felipe, responda aí a pergunta do Cláudio Humberto para a gente. Cláudio, obrigado pela pergunta. O que nós fizemos, né? Como entidades, nós protocolizamos um pedido para participar da ação como amicus curiae, né? Tivemos, né, o nosso advogado, o diretor jurídico do Sindicarga, Dr. Alexandre Aires, esteve com o ministro, né? Explicou para o ministro a realidade que a gente vivia aqui, mas acredito que até por agenda e dificuldade aí do que seria essa vivência de realidade, eu acho que esse convite dificilmente seria aceito. A partir desse pedido nosso de ingresso, né, como amicus curiae, a gente resolveu mobilizar, né, e aí não só o Sindicarga é a entidade que transporta a carga, né, aqui no Rio de Janeiro, mas juntar com outras entidades que também sofrem, né? Você pegar uma Rio Indústria, uma ADERJ, né, dos distribuidores atacadistas, uma ASERJ dos supermercadistas, quer dizer, todo mundo sofre. Então, a intenção foi juntar todas as entidades que sofrem, né, e aí como representante do setor produtivo, e conseguir que esse nosso grito fosse ouvido para que alguma ação de cunho mais imediato pudesse ser tomada. Afinal, a medida tomada durante a pandemia, né, com algumas justificativas, né, que eu não julgo incorretas, corretas, as crianças estavam em casa, né, então você coloca em risco, mas a pandemia acabou já tem bastante tempo. Né? E aí, considerando o seu segundo ponto, né, a partir do momento que você entende que o criminoso sabe que a polícia tem uma série de restrições para entrar e dentro das próprias comunidades existem faixas, né, divulgando o que é a ADPF, que eles chamam de ADPF das favelas, para que a população possa usar parte daquilo que realmente é divulgado para dificultar ainda mais a entrada da polícia. Então, a partir do momento que eu sei que nesse lugar a polícia não entra com facilidade, poxa, a gente começou a receber aqui diversos criminosos de outros lugares. Esses criminosos, infelizmente, estão vindo para cá e aprendendo táticas como as barricadas, e essas táticas como as barricadas, que a gente só vê aqui no Rio de Janeiro, estão sendo exportadas para outros estados. Então, achar que a DPF 635 só traz malefício ao Rio de Janeiro é uma visão errônea e que, infelizmente, essa incubadora do crime, como foi chamada, ela vai formar criminosos mais preparados para levar para outros estados, infelizmente. Então, essa é uma ação que traz impacto para o Brasil como um todo.
Sabe, Felipe, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente aqui. Eu estava lendo aqui o manifesto. É um pedido de socorro como todo cidadão brasileiro, especialmente no Rio de Janeiro, São Paulo também, pede porque está se sentindo absolutamente vulnerável. Você não tem mais a quem recorrer. São delegacias absolutamente lotadas, investigações em andamento que, sei lá, descambam, a gente não sabe se tem resultado ou não. É preso que, enfim, que é bandido e de repente é colocado na rua por um juiz, etc e tal. E a pergunta que eu te faço, assim, ela pode até soar ingênua, mas é um sentimento. Não me parece justo vocês terem que tomar providência. Eu sei que vocês têm que se defender. Quando tem um governo aí que deveria tomar providência. Como é que você está relacionando essas duas coisas? Olha, uma excelente pergunta também. O governo do Estado, né? O Rio de Janeiro vem enfrentando uma dificuldade, né, ao longo dos últimos 10 anos aí. O governo do Estado tem se manifestado junto ao STF, né, com o envio da sua procuradoria. Só que a procuradoria andava sozinha, né? E aí o sentimento que a gente tinha de que quando a PGE estava se manifestando, a força das outras entidades, né, que apoiaram o ingresso dessa ação pelo PSB aqui, né, era maior do que a voz da PGE. Então, por isso, nós resolvemos nos juntar à PGE para poder dar voz do setor que produz ao ministro Edson Fachin, que é o relator, né, para que ele pudesse ter uma visão realista dos fatos, né? Ele estava com uma visão unilateral, tentando ser combatida pela PGE, e a PGE não estava tendo força sozinha para fazer. A gente tem um secretário de Segurança Pública hoje, né, que é um ex-delegado, um delegado aposentado da Polícia Federal, e ele tem conseguido, com tecnicidade, mostrar para o ministro Fachin que não é bem assim, né? E a nossa intenção é fortalecer, né, tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto a PGE, para mostrar, ministro, olha, o Rio de Janeiro vive uma realidade que o senhor precisa conhecer melhor, o que trouxeram para o senhor não é a realidade dos fatos. Então, o governo do Estado tem atuado dessa forma, o secretário de Segurança, doutor Vitor César, tem combatido, tem realizado mais operações, porque até 2 semanas atrás saiu uma manifestação do Ministério Público do Rio de Janeiro dizendo que não há ligação entre a quantidade de operações policiais e a letalidade, que foi o grande questionamento da DPF, né? E isso tem sido mostrado com tecnicidade. Então, o setor produtivo se aliou para a gente poder conseguir uma resposta mais rápida a essa demanda. Ô Felipe, o Cláudio Humberto é meu amigo. O Cláudio Humberto tem ótimas ideias, mas nessa aqui eu não tô com ele, não. Esquece essa história de levar ministro lá para aprender. Se o ministro gasta uma fortuna com um segurança para assistir um jogo de futebol na Europa, você imagina o esquema de segurança que nós vamos ter que pagar para esses caras darem uma voltinha lá pelo Rio de Janeiro. Então, remova da ideia isso aí em prol do cofre público, viu? Não, a ideia não é boa, mas é bom lembrar que tem ministro do Supremo que já entrou em favela sem... É verdade. Sem segurança. Mas né? tava então, com a Polícia assim, Federal, né? Na época. Aí ele foi com a viatura da polícia. Mas, Felipe, olha, é importante divulgar a iniciativa, queria te agradecer, você trouxe dados importantes, é uma realidade, é vida real na prática, né? A gente brincou aqui, mas é o que o Cláudio provocou na pergunta. Um dos objetivos aqui do programa é justamente trazer um pouco dessa vida real, e você, com esses números, a sua experiência, esses casos relatados aqui, tenho certeza que conseguiu mostrar para o nosso ouvinte, o nosso assinante, a realidade, né, de quem luta contra a criminalidade, não só do ponto de vista pessoal, quando sai de casa, mas também o impacto que isso tem na economia e nos negócios. Nós estamos com o espaço aberto aqui, se vocês conseguirem algo novo, mas, Pedro, o Cláudio tem mais uma aí. Não, eu só queria saber do Felipe se há também iniciativas no sentido de buscar apoio no Congresso Nacional. É preciso lembrar que o Tribunal do Supremo é o Senado Federal. Ele anda meio acovardado, mas é o único caminho ali de recurso, digamos assim, a decisões estapafúrdias como essa, né? Eu queria saber se há alguma iniciativa desse setor produtivo no sentido de buscar apoio, socorro também no Senado Federal. Cláudio, essa divulgação desse manifesto, né, ela foi feita
No dia 28 foi quando a gente teve um fórum lá dentro do Sindicarga e a gente entregou esse manifesto ao secretário de Segurança Pública, né, um manifesto de conclamação, mas também de apoio às forças de segurança, e dentro desse fórum foram produzidas algumas resoluções, né, resoluções que nos ajudam, né, a combater o que a polícia faz e a gente chama de enxugar gelo, né, por vezes o policial está fazendo ainda o registro da ocorrência e o criminoso já está sendo liberado por uma audiência de custódia, né? Então ele sai da delegacia antes do policial terminar a lavratura da ocorrência. As próprias saidinhas, né, também fazem parte da resolução que a gente está entregando e, como parte desse documento, a previsão é que uma cópia desse documento seja entregue a cada parlamentar, não só fluminense, tá? Porque a gente entende que a consequência mais grave está no Rio de Janeiro, mas ela vai se expandir para outros estados. Então, dentre essas medidas, né, que a gente está elencando como pedidos, e aí entram outros, né, também que a gente fala sobre necessidade de se construir mais presídios, né? A nossa visão é que o desencarceramento não é a solução, né? A solução você tem que passa, né, por aumentar a capacidade, mas também fazer um trabalho dentro dos presídios que também está nessa resolução, que é qual a possibilidade da gente fazer, junto com a iniciativa privada, né, programas de capacitação profissional dentro dos presídios. Quer dizer, eu posso fazer doação de máquina de costura, trazer uma confecção, colocar os detentos, né, para produzirem uniformes para serem utilizados pela própria polícia ou pela companhia de limpeza urbana, né, fazer rodo, vassoura que vai ser utilizado, né, nas escolas. Então, assim, existem N ideias, né, nós não somos, né, nós somos do setor produtivo, não somos parlamentares, não somos juristas, né, mas a gente tem ideias que a gente acha que podem contribuir para a melhoria da sociedade, né, e da segurança, que é o que a gente precisa como um todo. Eu acho que o grande conclame, eu acho que o grande diferencial é a gente estar conseguindo unir diversos setores em prol de um bem comum. Todo mundo tem família, todo mundo tem filhos, pais, né, parentes próximos, entes queridos, e a gente quer poder sair às ruas, trabalhar, né, gerar nossas riquezas aqui e com dignidade e com segurança. Vale lembrar que dentro das comunidades, as pessoas que moram lá, a sua grande maioria, o criminoso é a exceção dentro da comunidade, né? E não é só a população do asfalto que sofre com a violência, né? A população da comunidade sofre também, né? Lá dentro é exceção o criminoso. Com certeza. Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. O Felipe Coelho é presidente do Sindicarga, o Sindicato das Empresas de Carga do Rio de Janeiro, conversou conosco nessa manhã ao vivo. Um abraço e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos. Estamos à disposição aqui, qualquer dúvida. Abraço. Boa sorte. São 9h24.